E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Peraí. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. Hoje é que dia? Quarta-feira de cinzas. E tudo chega numa quarta-feira de cinzas para a gente estudar, entender a prova da UEMA, que vai ser realizada no dia 1º de março, primeira etapa aí. A gente vai fazer questões sobre a UEMA. Então se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, história geral, tem muita coisa, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá, gente. A primeira coisa... nossa, olha só, tava limpando meu óculos aqui, saiu até um papel aqui, ó. Primeira coisa que é muito importante que a gente destaque é que quem fez essa divisão aqui de questões pra gente foi a Tati, minha amiga do Historizando. Vocês sabem que ela está fazendo esse trabalho muito bacana, não só esse, né? Vários outros trabalhos. E ela já respondeu parte dessa prova no canal dela. Então o link do vídeo para vocês assistirem o canal dela, para assistirem o vídeo dela sobre a UEMA, é o primeiro da descrição. Não esqueçam de ir lá. Terminou esse vídeo, vai lá se você estiver chegando de lá para cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, certo? Obrigado, Tati. Então nós vamos fazer aqui essa prova da UEMA, múltipla escolha. Vocês vão perceber, possivelmente também, essa semana aí a gente faz Paraná, viu? Federal do Paraná, não se preocupem. Mas o que eu quero destacar para vocês, que é muito importante, a prova da UEMA em Ciências Humanas, ela é interdisciplinar. Então tem questões de história com geografia, história com filosofia, com sociologia. Então a Tati fez essa divisão pra gente. Nós vamos fazer aqui questões que inclusive caem em filosofia, tá bom? Vamos lá então fazer aquela contraedição safada, né? Safadíssima mesmo. Tem que deixar aqui porque a prova, ela é... Vocês vão perceber também que ela é uma prova de muitos textos. Muitos textos. Sabe, se você quiser se preparar, ela não é uma prova, na minha opinião, fácil. Ela é uma prova média, tá? Tem questões difíceis, tem questões fáceis, tudo bem, mas ela tá médio, eu acho que um pouquinho mais acima ali, médio para difícil, eu acho, em alguns aspectos, tá bom? Outra coisa importante, a gente vai fazer a prova de 2020, logicamente, né, para treinar agora para 2021. Um outro ponto importante, deixa eu ver se está tudo certo aqui. É isso mesmo. Ela tem muitos distratores, é uma prova que trabalha com muitos distratores, tá? Então vamos lá começar fazendo a primeira questão, que foi a 24, né, a questão de humanas aí, da última prova. Eu vou chegar mais perto para ler, porque ela tem textos, né? E tem que ficar pequeno no vídeo aqui para caber tudo. Leia os trechos da canção Diáspora, que trata de um importante movimento de pessoas no século XXI. Diáspora é exílio, né? Vamos lá então. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos para o outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os center shoppings superlotados, de retirantes refugiados. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar, os meninos sem paz, onde está meu senhor, onde estás, onde estás? Então tá falando aí, o tema é diáspora, é exílio, certo? Deixa eu só avisar outra coisa, comecei a gravar, tem alguém aí com, sei lá, com uma serra, alguma coisa aí fora e o barulho tá bem alto, tá? Se começar aí, talvez eu desconcentre, né? Mas já avisando vocês. A Organização das Nações Unidas, a ONU, considera refugiado toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, a nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de sua região de origem. Então, o enunciado, inclusive, já deu pra gente o que é ser refugiado. Você que está exilado por questões raciais, religião, nacionalidade, opinião política, entre outras coisas, né? Origem e tal. Os refugiados que os versos em destaque na canção Diáspora se referem são... Aí quer saber quais são os refugiados que o verso... que o verso aponta, né? Alternativa A diz assim:
Retirantes nordestinos, constituídos em sua maioria de menores de idade, em virtude de seca que provoca a morte de seus pais e irmãos, se dirigem aos grandes centros urbanos em busca de trabalho e de moradia. B. Povos bárbaros, seguidores de religiões não cristãs, que atravessaram o mar Egeu em direção ao Império Romano, buscando ter acesso aos bens de consumo encontrados nos centros comerciais superlotados. C. A letra é pequenininha para mim, por isso que eu aproximo. Cubanos, provenientes da América Central, católicos e contrários ao capitalismo, que perderam entes queridos por perseguição política nos Estados Unidos. Agora o cara está martelando, impressionante. E se dirigem ao Brasil para atuar no setor do comércio. B. Pessoas provenientes do Oriente Médio, muitos de origem muçulmana, que perderam seus parentes devido às guerras que ocorreram nessa região e se dirigem a outros países de religiões diferentes, buscando recomeçar uma nova vida. E romanos, seguidores da Igreja Ortodoxa, que em disputa com os gladiadores perderam o Coliseu e se tornaram retirantes refugiados, fugindo para outros países europeus em busca de uma vida melhor. Para pensar quais são os refugiados que o texto está falando. Então o texto ele tenta confundir um pouco a gente. Mas tem coisas no texto que estão visivelmente apontando para a gente qual que é a resposta certa. Vamos ver se vocês vão pegar essa. Tenho certeza que vocês pegaram. A alternativa correta é a alternativa D de dado. O texto, ou a canção, está falando sobre pessoas provenientes do Oriente Médio, muitos de origem muçulmana, que perderam seus parentes devido às guerras que ocorreram nessa região. Estado Islâmico, conflitos da Primavera Árabe, Síria, muitas coisas, né? E se dirigem a outros países de religiões diferentes, Europa, América, buscando recomeçar uma nova vida. É óbvio, o texto ele aponta outros casos de refúgio na história, outros casos, mas não significa que a canção está falando especificamente deles. Uma coisa importante a se destacar é o próprio enunciado ali, ó, quando fala lá em cima. Leia o trecho da canção Diáspora, que trata de um importante movimento de pessoas do século XXI. Se é século XXI, olha só, e aí as partes que estão aí em negrito estão, ó, atravessamos o mar Egeu com base cheio de fariseus. Essas partes em negrito estão referindo ao Oriente Médio. A outra parte ali, ó, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, Rio Vermelho, Oriente Médio. Século XXI, Oriente Médio. Você tem que conectar. São dois pontos. Está falando 21 e os textos em negrito falando sobre Oriente Médio. Então a gente já elimina tudo que não é de Oriente Médio e não é século XXI. Por mais que tenham falado de cubanos no texto, fazendo uma relação com cubanos, mas aí é brincadeira, né? O cara começa a martelar lá um ferro à toa. Não pode ser AC. Está falando de cubanos, num contexto totalmente diferente. Não pode ser nenhuma delas, né? Não é a A, porque a gente não está falando de nordestinos, não é um caso, não tem uma referência ao Brasil. Não é a B, porque a gente não está falando de povos cristãos durante o período romano, a gente está falando de século XXI, e nem a E, porque também fala de romanos. Século XXI, Oriente Médio. Aí essa resposta, a gente pegou coisas no texto e no enunciado que nos levam a essa resposta, certo? Então vamos para a próxima aí também, textinhos maravilhosos aí pra gente, né? Valeu, é nóis! A sociedade, de uma forma geral, em cada tempo, produz conceitos ou amplia os já existentes para que possamos pensar em determinadas condições vigentes e entender determinados processos nas relações humanas vividas no momento. Ufa! Então a sociedade cria conceitos e ampliam outros conceitos já existentes para a gente ir vivendo. É isso. Um exemplo disso pode ser visto no texto abaixo sobre Kant e sua ideia relativa ao tutelamento. Então vamos ver aqui um texto sobre Kant, não é um texto de Kant, né? De Maria Lúcia de Arruda Aranha. Dizem os historiadores que no século XVIII, para se entender certo fenômeno que ocorria na Europa, conhecido como iluminismo,
perguntaram ao filósofo Kant o que seria esse movimento. O referido filósofo explicou que seria como um processo de esclarecimento, buscar conhecimento, né? A partir do qual o ser humano sairia de sua menoridade graças ao uso da razão. O ser humano vai crescer graças ao uso da razão e ao exercício da liberdade de pensamento. Escreveu o filósofo em sua resposta o seguinte, abre aspas, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. Então ele está falando assim que o iluminismo é o ser humano saindo da menoridade, indo para a maioridade em busca da razão, mas saindo de algo que ele mesmo criou, que era o que se tinha antes, porque são seres humanos que criam sua própria história. É ser culpado da própria tutela quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas de falta de resolução e coragem para fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Tenha coragem para fazer uso da sua própria razão. Ele está falando, você criou isso, você agora sai disso e cria outro. Conceitos, ou alguns que a gente já usa, ou a gente cria novos conceitos. Olha só que interessante isso. Hoje, em pleno século XXI, e o século XXI traz tanta tecnologia que tem uns negócios barulhentos, né? Onde há um amplo uso das redes sociais, tais como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp. É porque tira a concentração, tá, gente? É apropriado retomar esse conceito kantiano acima exposto, para que se possa entender a condição de tutela a que os homens se encontram. Então está falando assim, está relacionando as redes sociais. Onde há um amplo uso das redes sociais, é apropriado retomar o conceito kantiano acima exposto. Esse conceito de sair da menoridade, né? A relação que exemplifica o conceito de tutela de Kant aplicado aos dias de hoje é o seguinte, gente. Os designers gráficos e suas novas produções no YouTube. Nossa, mas aí tá difícil, hein, gente? Não sei como é que eu tô vivendo com esse barulho aí. B. Os adolescentes e o desejo de nova realidade nos jogos online. Alguém deve estar falando, professor, que atrapalha a concentração, mas isso atrapalha a minha concentração, tá? Isso é importante destacar. Os adolescentes e o desejo de nova realidade nos jogos online. Eles querem criar uma nova realidade. As novas profissões e as oportunidades de trabalho no Instagram, que tem muito, logicamente. C. Os estudantes e as pesquisas de artigos nos sites acadêmicos. E os internautas e a manipulação de informações nas mídias sociais. Para pensar sobre o que a questão quer fazer com você, o que ela quer de você, sobre o texto, sobre o tutelamento do Immanuel Kant. A alternativa correta só pode ser Olha só, a relação que exemplifica o conceito de tutela aplicado aos dias de hoje é o seguinte, os internautas e a manipulação de informação das mídias sociais. As mídias sociais hoje estão sempre criando conceitos, utilizando conceitos já pré-existentes. As mídias sociais hoje, você sempre está ali com uma mídia social. Um exemplo disso, eu quero dar um exemplo disso, eu acho que é bem interessante, é Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, as pessoas acompanham muito nas redes sociais, certo? E eu não vou mentir para vocês que eu tenho acompanhado também, porque eu quero saber sobre os casos que acontecem lá. E muitas coisas a gente aprende ali, são conceitos criados, e existem discussões acerca da sociedade nas mídias sociais, falando sobre personalidades que estão ali dentro do Big Brother Brasil. Então as mídias sociais, então a gente começa a discutir essa sociedade através dessas mídias sociais, certo? Não tem a ver necessariamente com designer gráfico, nem com adolescente, realidade de jogos online, sabe? São coisas muito menores. A gente quer saber de mídias sociais que são muito mais amplas. Novas profissões e oportunidades de trabalho no Instagram, não estamos falando necessariamente de oportunidades de trabalho. Estudantes e pesquisas acadêmicas, também não. O que a gente está falando? A gente tem discussões referentes à ética, à moralidade nas mídias sociais. E elas acabam, em alguns momentos, sendo até um norte para muita gente, entenderam? Então é isso. É uma questão bem ampla, né? O que vocês acharam dela?
difícil, né? Difícil demais. Vamos lá, gente. Próxima aí, questão 32. Ela é um pouquinho menor. Vamos lá. Cara, minha mesa tá tremendo. Uma das questões comuns aos professores de filosofia quando vão para suas atividades em sala de aula é a seguinte, professor de filosofia. Para que mesmo serve a filosofia? Ai, questão que se fazem muito, hein? Eu tô com vontade de ir lá e pegar o cara, mas ele tá trabalhando, gente, eu não posso fazer isso. Para que mesmo serve a filosofia? É uma pergunta que a gente sempre tem, né? Eu vou tentar não falar mais disso, tá? Vou focar aqui. Sempre tem, eu vou entrar na aula, vai ter uma, mas por que eu tenho que estudar filosofia, né? Pela pergunta apresentada, parece que os alunos têm clareza para que serve as ciências de uma forma em geral e conseguem identificar o seu pragmatismo. Mas quanto à filosofia, parece não ficar clara a sua função. Analise a cena transcrita. A professora ou professor de biologia, aí vai para biologia, olha só. Ao terminar de explicar a aula sobre leishmaniose, faz a seguinte atividade para os alunos. Analise as imagens relacionadas à leishmaniose e sintetize as informações pertinentes. Ao executar esse comando, a professora espera que o aluno saiba o que é analisar ou sintetizar. Essa é uma condição de operacionalização do pensar que pode ser feita com imagem ou com conceitos para adotar para todas as ciências. Os procedimentos de análise e de sistematização pressupõem necessariamente comportamentos cognitivos de... Gente, essa questão parece uma questão de concurso de professor. Olha só, para você ver o nível, né? Os procedimentos de análise e de sistematização que a professora pede para os alunos fazerem pressupõem necessariamente comportamentos cognitivos, comportamentos de A, memorização e aprendizagem, B, investigação e organização, C, convencimento de reflexão, é isso mesmo? D, focalização e reação, E, inferência e de comando. Bom, os procedimentos de análise e de sistematização pressupõem necessariamente comportamentos cognitivos de alternativa B de bola. Investigação. A ciência é muito importante para isso. Você investigar é muito importante. A curiosidade é muito importante. Buscar esclarecimento e organizar suas ideias. Alternativa B. Não é memorização e de aprendizagem. Memoriza, depois aprende. Não. O processo é de analisar e depois organizar. Então, investiga, depois organiza. Convencimento e reflexão também não. Você vai se convencer do quê? De focalização, foco e depois reagir ao quê? E é inferência e de comando. Também nada a ver. Bom, essa é uma questão que parece muito que as questões de provas de concurso de professor, que eu já fiz algumas na minha vida, há muito tempo já que eu não faço, parei, mas que parece muito questão para provas de concurso, mas é importante que vocês saibam. Mas acho que ela não está difícil, certo? Porque você analisa, depois você sistematiza. Então é uma questão de investigar e depois de organizar. O próprio texto fala isso pra gente, né, de certa forma. Próximo aí, textão também. Só tem textão, gente. Questão sobre Brasil Colônia agora. Olha só, chegou o Brasil Colônia aí na nossa prova da UEMA, que é a questão 33. O texto a seguir é parte de um dos sermões do padre Antônio Vieira, pregado na Irmandade dos Pretos de um Engenho da Bahia em 1633. Esse discurso traça uma semelhança entre o Cristo crucificado e a condição de trabalho daqueles que lá se encontravam. Acho que eu já fiz essa questão há muitos anos aqui. Não fiz porque essa é de 2020, mas eu já fiz uma questão com esse texto, se eu não me engano. Não lembro se foi de Enem. Tá. Então, esse discurso traça uma semelhança entre o Cristo crucificado e a condição de trabalho daqueles que lá se encontravam, que são certamente os escravizados. Escreve o padre Antônio Vieira, agora muita atenção. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeireiros, duas madeiras, né? E a vossa em um engenho é de 3.
que aí está falando do tronco, né, ao qual se eu não me engano, os escravizados eram presos, né? Também ali não faltaram as canas, porque está falando das fazendas de cana, é um engenho, né? Porque 2 vezes não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. A caninha, não tem o pessoal que faz o teatrinho na igreja? Deixa aí nos comentários se você já fez o teatrinho na igreja que entra com um raminho, né? É com um raminho, não é? Eu nunca fiz, tá? Uma vez servindo para o escárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite, parte de dia, sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência também terá merecimento de martírio. Em todas as invenções e instrumentos de trabalho, parece que não achou o Senhor outro mais que parecido fosse com o seu, que o vosso. A propriedade e energia dessa comparação é porque no instrumento da cruz e na oficina de toda paixão, assim como nas outras em que se espreme o sumo dos frutos, assim foi exprimido todo o sangue da humanidade sagrada. Então é um texto do padre Antônio Vieira, falando sobre, comparando os povos escravizados, africanos escravizados na América, com a paixão de Cristo. Isso ficou muito claro, né? Além dos aspectos religiosos, o sermão de padre Antônio Vieira evoca outro aspecto ideológico, agora é uma questão ideológica, quer saber? Referente à ocultação de um discurso. Numa leitura na perspectiva da atualidade, da perspectiva nossa da atualidade, o leitor é levado a inferir que este discurso seja o esse discurso ideológico na perspectiva da atualidade, o leitor é levado a inferir que esse discurso seja o da A. Discussão sobre valores éticos, B. Busca do bem comum, C. Aceitação da escravidão, D. Integração de caráter social e E. Enaltecimento de virtudes humanas. Fala aí pra mim, gente, o que vocês acham? Vocês acharam essa difícil? A alternativa correta é C. Aceitação da escravidão. Além dos aspectos religiosos, o sermão de padre Antônio Vieira evoca um outro aspecto ideológico, referente à ocultação de um discurso. Numa leitura da perspectiva da atualidade, o leitor é levado a inferir que esse discurso seja Ele praticamente está falando que vocês, povos escravizados, estão como Cristo. Vocês precisam passar por isso. Vocês estão pagando pela humanidade. Por isso que vocês estão aí. Certo? Então, é bem interessante dizer isso, porque a gente sabe que os jesuítas, eles discutiam, defendiam o fim da escravidão indígena, que nesse período já tinha isso, mas não da escravidão escravização de africanos. E olha só, ele estava falando, porque vocês se amelham a Cristo, sejam escravizados mesmo. Cristo morreu na cruz por todos nós, vocês estão aí trabalhando por nós, morrendo por nós. Entendeu? É um discurso da sua época, né, que foi utilizado então para justificar a escravização dos africanos. Olhando com os nossos olhos atuais, a gente consegue perceber essa aceitação desse discurso da escravidão. Não pode ser discussão sobre valores éticos, não há uma discussão de valores éticos aqui. Não tem busca nenhuma na B por bem comum. A D, integração de caráter social. Integração do quê? Está excluindo. E a E fala enaltecimento de virtudes humanas, gente. Que absurdo isso. Enaltecimento das suas virtudes. Certo? Então, é nóis. Próximo aí, falando sobre Hipátia de Alexandria, questão 34. Inclusive, fica a dica aí para vocês, para quem quiser assistir o filme, né? Hipátia de Alexandria. Um filme muito bom. Filósofa da antiguidade, né? Na imagem, a mulher é Hipátia, né? Aí tá lá a data dela, da antiguidade, erudita, professora, conferencista, filósofa e matemática. Ela foi despedaçada por uma multidão de cristãos fundamentalistas no século IV.
entre os anos de 415 e 416 depois de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito, a cidade de Alexandria, Hipátia de Alexandria, né? Onde dava aulas na famosa biblioteca de Alexandria. Sua morte ocorreu porque a pensadora era pagã, em um mundo cristão. A gente está quase entrando na Idade Média, mas a gente já tem aí Roma há um bom tempo convertida ao cristianismo, certo? Mas ela se manteve pagã, ela era uma filósofa, uma erudita. O filme mostra isso, inclusive, Hipátia de Alexandria, se eu não me engano, chama o filme. Era pagã e possuía elevado nível de conhecimento em astronomia, o que assustava os cristãos e colocava em xeque a autoridade do bispo. Os cristãos eram maioria na época, em razão de terem se tornado a religião oficial do Império Romano, como eu falei para vocês. Aí você está vendo aí a Hipátia sendo massacrada pelos cristãos. A explicação dada à imagem revela a intolerância existente na época. Então existe uma intolerância. Nesse caso aí, uma intolerância dos cristãos, que já foram perseguidos pela intolerância pagã dos romanos, depois eles passaram a também ser intolerantes com os pagãos e com outras religiões. A motivação para a intolerância retratada no texto mecia concepções. Então, qual que é a motivação? A. Histórica e acadêmica. B. Política e religiosa. C. Sagrada e filosófica. D. Mística e empirista. E E. Racionalista e estatal. Algumas respostas aí que são bem absurdas se a gente parar para pensar. A alternativa correta, ó. A motivação para a intolerância retratada no texto mecia concepções política e religiosa. Dois aspectos aqui. Primeiro, ela era uma pagã dentro de um mundo cristão. Então, por isso, a religiosa. Ela era uma pagã dentro de um mundo cristão, extremamente cristão, após Roma se transformar. Roma ainda era o grande império, ainda mesmo que aqui nesse período já esteja em decadência, mas ainda assim era o maior império, e era cristão. 2. O próprio texto diz que ela estava colocando em xeque a autoridade do bispo. O bispo é uma figura central dentro do Império Romano, a partir do momento que o Império Romano se torna cristão. Então, a figura de Hipátia de Alexandria coloca em xeque a autoridade. Então, tem uma perseguição política. Ela está tentando tirar, desvincular ou desestabilizar a política dentro do império, dentro das relações. Lembrando que a gente está falando de uma extensão do Império Romano, tá bom? Ok, então todas as duas são erradas porque existe uma motivação histórica. Histórica porque não entendi esse histórico. É acadêmica, não é uma discussão acadêmica, é uma discussão da sociedade. A C fala sagrado e filosófico, também não é, é religião. Mística e empirista, quais são os valores empíricos, quais são as discussões empíricas sobre. E a E diz racionalista e estatal. Estatal por quê? Sobre Estado. É uma questão religiosa e política, porque ela coloca em xeque a autoridade do bispo. Próximo aí, são 7 questões, tá? Então essa é a penúltima, tá? O pessoal que tá falando, esse vídeo não acaba. Analise o seguinte caso. O filósofo e psicólogo Lawrence Kohlberg, em sua pesquisa, expõe o seguinte problema para ser pensado. É uma questão da filosofia essa. Abre aspas, a esposa de Heinz estava gravemente enferma, estava doente. O remédio que a salvaria custava muito caro e Heinz não tinha condições financeiras para comprá-lo do farmacêutico que tinha a fórmula. Tinha um farmacêutico, ele não tinha dinheiro para comprar o remédio, é isso. Após esgotadas as tentativas de conseguir o remédio de modo transparente, tipo, eu pago depois, ou sei lá, eu pago em trabalho, eu trabalho para você de graça, mas não. Tá muito alto, né? Ele roubou. Após várias tentativas, ele falou, ó, vou roubar, roubei. Então, Kohlberg pergunta aos entrevistados se o marido fizera bem ou não em ter roubado. As respostas são várias. Entre elas, não deveria roubar, pois deveria ser preso. Ele não podia roubar. A mulher ia morrer, mas não deveria roubar. Outras respostas. Deve roubar, porque ela é sua mulher, é de sua família. Então, uma questão ética importante aqui, né?
A situação retratada nos defronta com um dilema porque trata de problema cujas possibilidades de soluções são... Ó, então vamos lá. A situação retratada... A cadeira travou aqui. Nos defronta com um dilema porque trata de um problema cujas possibilidades de solução... As possibilidades são o quê? Alternativa A, duvidosas. B, inválidas. C, amorais. D, obsoletas. Ou E, inconciliáveis. Então, a situação retratada nos defronta com um dilema porque trata de um problema cujas possibilidades de soluções são inconciliáveis. Como assim? As possibilidades de solução são inconciliáveis. Como ele não conseguiu de nenhuma forma negociar para ter o remédio do farmacêutico, aí não explica quais são as formas, se ele tentou comprar fiado, se ele tentou pagar com trabalho, sei lá o quê. Como elas são inconciliáveis, certo? Ele acabou roubando. E tem uma outra questão, se ele não faz isso, a sua esposa continuaria doente, possivelmente morreria, né? Porque o texto mostrar pra gente que ela estava muito doente. Então as possibilidades de solução são inconciliáveis. Não tem condições, já que não há como o farmacêutico vender de alguma outra forma esse remédio para ele, de uma outra forma que ele consiga ter na hora, a possibilidade é inconciliável, então ele roubou. Então olha só, se ele não deveria ser, se ele não roubasse, a sua esposa faleceria, e ele poderia ser preso, e se ele roubou, mesmo ele sendo preso, talvez a sua esposa tomando remédio, ela continuaria viva, ou se curaria da doença. Então as possibilidades são inconciliáveis. Não tem questão duvidosa, não tem nenhuma das respostas são inválidas. Eu acho que ficou muito vago nesse sentido. Não são amorais, as duas questões não são amorais, não estão discutindo sobre moral, né? E nem obsoletas. Então são inconciliáveis, certo? É bem ampla essa, né? 40, quadrinho da Mafalda aí pra gente fechar nosso vídeo, nossa aula, né? Analise a tirinha. Deixa eu chegar mais perto aqui para enxergar. E eu tô suando bastante por conta do cara lá da... Eu vi, ele tá numa oficina aqui perto, aqui na casa do lado. A Mafalda, eles olham um morador de rua, né? E aí a Mafalda fala, quando eu vejo... É porque tá difícil de enxergar, até mesmo porque a resolução é baixa, tá? Mas aí vocês no segundo quadrinho ali... quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. E aí a resposta: para que tudo isso? Era só escondê-los. É uma relação atual. É um quadrinho que mostra a atualidade. Esconder os pobres. É melhor escondê-los do que dar direitos, né? O diálogo entre os personagens revela percepções diferentes sobre determinadas situações cotidianas. Este diálogo expressa a noção de ideologia na perspectiva... Então vamos lá. O diálogo entre as personagens revela percepções diferentes sobre determinadas situações cotidianas. Aquela que acha que tem que dar os direitos, dar as coisas, não, é só esconder. Esse diálogo expressa a noção de ideologia na perspectiva de... Noção de ideologia na perspectiva do quê? Concepções variadas da realidade social, por ideias e valores que orientam o modo como os indivíduos interpretam e representam tal realidade. B. Associações reflexivas da vida em comunidade, definidas em contraposição às mensagens transmitidas pelos vínculos de comunicação. C. Construções do mundo ideal que norteiam o desenvolvimento da consciência e da razão humana. D. Compreensões humanas que buscam garantir a manutenção da saúde física e da psíquica. E reuniões de práticas individualistas que descrevem a vida social cotidiana e a instrumentalizam. Agora que eu vi, porque o martelo é em cima, a serra é ali. É isso aí. Obrigado, gente. Vocês são ótimos. Quarta-feira de cinzas, de manhã, isso mesmo. Parabéns. Gente, alternativa correta.
Esse diálogo expressa a noção de ideologia na perspectiva de A. Concepções variadas da realidade social. Existem duas concepções, não precisa nem ficar vendo as outras aqui, ó. Existem duas concepções sobre a realidade social. Moldadas por ideias e valores que orientam o modo como os indivíduos interpretam e representam tal realidade. Uma diz, tinha que dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Eu estou falando, é mais fácil esconder. São realidades diferentes, interpretações e realidades diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem que esse vídeo está sendo gravado hoje, é dia 17 de fevereiro. Recentemente isso já aconteceu em outras cidades, inclusive em Belo Horizonte, antes da Copa de 2014. Eu sei que já teve no Rio. Agora, em 2021, você teve lá o Bruno Covas colocando pedras pontiagudas e extremamente pesadas embaixo do viaduto para os pobres não dormirem debaixo dos viadutos. Esconder os pobres, certo? É uma medida, uma política sanitarista no sentido preconceituoso, étnico, racial, de classe, né? de exclusão de classe social, certo? Mas é mais fácil esconder do que dar direitos. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Bom, acho que então todas as outras estariam erradas, porque são duas realidades. Então, tudo que fugir dessa ideia de duas realidades de interpretação estariam erradas, como associações reflexivas da vida em comunidade, definidas em contraposição a mensagens transmitidas por veículos de comunicação. A C diz construções do mundo ideal. Que mundo ideal? Os dois estão construindo um mundo ideal? Que norteia o desenvolvimento da consciência e da razão humana. A D diz compreensões humanas que buscam garantir a manutenção da saúde física e psíquica. O outro lá está falando assim, não, esconde esses caras, esses pobres. E a E diz reuniões de práticas individualistas que descrevem a vida social, cotidiana e instrumento. Não são também ações de práticas individualistas. São pensamentos, olha só, moldados por ideias e valores que orientam o modo que o indivíduo interpreta a realidade. Mas são pensamentos da realidade social, né, de um grupo social que acredita, talvez os mais ricos, que os pobres têm que sumir, por exemplo, entendeu? Uma questão bem crítica e bem reflexiva. Gente, eu vou ter que vir agora para a nossa contraedição mesmo, porque hoje está difícil demais, vocês estão percebendo. Eu peço mil desculpas, o cara está no martelinho aqui em cima. Ele martela o que todos os dias? Eu não sei. É sempre um martelinho em um determinado momento, mas é assim, é aleatório, sabe? Enfim. Para não estressar, porque eu não sou um cara muito estressado não, mas para não passar isso para vocês também, eu vou ficando por aqui. Não deixem de ir lá ver o vídeo da Tati, minha amiga Tati. E é isso. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!